Galera, beleza? Hoje eu vou estar falando a minha experiência com a Audible, né? Eu estou utilizando a Audible há mais de um ano e você vai aí analisar se vale a pena ou não para você. Roda a vinheta! Galera, estou utilizando aí a Audible há mais de um ano, né? Se eu não me engano, ela começou em 2023 no Brasil, chegou no Brasil em 2023, se eu não me engano. E no exterior, aí, Estados Unidos e tudo mais, a Audible já existe há algum tempo, né? E vou dizer o porquê que eu assinei a Audible. Eu estava trabalhando e eu gastava ali 30, 35 minutos para ir, 35 minutos para voltar. E eu só ficava ouvindo música, eu queria melhorar esse tempo. Quando eu vi ali alguma propaganda da Audible, alguma coisa assim, eu fui lá e assinei. E aí eu fui ouvindo livros, porque a minha ideia era ter contato mais com livros, né? Mas vocês vão perceber aí que nem todo livro eu achei bom para ouvir ali na Audible, tá? Agora, falando sobre o catálogo da Audible, é muito completo, tá? Então você vai ter literatura brasileira completa, literatura mundial, né, completa. Você vai ter contos, produções da própria Audible, vai ter autoajuda, biografias, inglês, terror, romance, tudo mais. E o que é muito bacana, muitos lançamentos estão lá, né? Um exemplo que eu tenho esse ano, eu ouvi o livro Deixe de Ser Pobre. Estou deixando até a capa dele aqui. Deixe de Ser Pobre, que é do Primo Pobre, né? E, ele saiu basicamente no mesmo tempo que o livro físico, né? E até nesse livro, nessa questão, o próprio Primo Pobre foi o narrador do livro, tá? Assim, galera, sobre as produções da própria Audible, uma coisa que eu percebi, eu li 1984 há muito tempo atrás. E eu fui ouvir a versão do Lázaro Ramos. Estou colocando aqui para vocês verem a versão que o Lázaro Ramos, a Audible usou essa propaganda, né, dele e tal, e ele narrando 1984. Eu achei fantástico. Só que tem um grande detalhe. Se você não leu o livro ou ouviu, acho que esse livro daria para ouvir tranquilamente, tá? E tem ele lá também, sem ser a versão da Audible, com o Lázaro Ramos, a leitura dele lá. Eu acho que você não entende o livro, na minha visão. Eu ouvi esse livro, eu achei muito bacana para quem já tinha lido o livro, né? E eu já tinha lido o livro há 10 anos. E foi muito bacana porque foi uma experiência ali audiovisual e a interpretação dos autores, né? Dos atores que estavam ali, do Lázaro Ramos e de mais dois atores famosos. Vou colocar aqui os nomes deles e as fotos deles também. Achei que foi muito bacana, só que eu entendi bastante ali o que estava rolando porque eu já tinha lido o livro há mais de 10 anos atrás. E me deu até vontade de ouvir o livro novamente, mas eu estou ouvindo o livro aí, um livro de 19 horas, que é do Drácula, né, do Bram Stoker, um clássico, e, bacana pra caramba. O que eu vou falar para vocês? As experiências boas que eu tive na Audible foi com livros de seria autoajuda, né, questão de organização, economia e tudo mais. Livros, por exemplo, Quem Pensa Enriquece, Ponto de Inflexão, que é do Flávio Augusto, Geração de Valor, que é do Flávio Augusto, achei muito bom, tem uma experiência sonora bem bacana, né? Eu vi Tolkien, ele tem muito livro que eu já tinha lido e eu ouvi o Tolkien, né? E lá tem o Silmarillion. O que eu ouvi lá foi o Hobbit, né? Que eu achei ficou bem bacana. E a leitura mesmo. Lá tem Harry Potter. Eu até ouvi um pouco do Harry Potter, mas não terminei. Mas tem Harry Potter, muito legal. Também o áudio é pelo ator. Aqui, ó, vou colocar o nome dele aqui, a foto dele. Cara, eu achei bem bacana, tá? Então eu acho que para contos, para esses livros de autoajudas que não são tão densos, é muito bacana.
é muito bacana. Outra coisa que tem na Audible é que você pode acelerar ou diminuir a velocidade do áudio dele, como é no YouTube aí, né? Que você aumenta a velocidade ou diminui a velocidade dele para ele tá rolando ali, né? E aí tem textos que são mais leves e você coloca para ele mais rápido. Eu também sempre deixo um pouco mais rapidinho e acho bem bacana. Cara, eu já perdi as contas de quantos livros eu li. Tá? Li ou ouvi na verdade, né? Dois do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, Geração de Valor. Eu ouvi o Hobbit, como eu falei, Drácula, eu tô ouvindo faz um tempo. Ouvi os 3 livros do Paulo Coelho, né? Eu ouvi 11 Minutos, 11 Minutos, Diário do Mago, Brida e outros aí, viu? Então, para contos, ele é muito bom. O que eu não achei bacana, mas acho que é a minha experiência, talvez a sua experiência pode ser melhor nesse sentido, foi a questão de leituras mais densas, leituras acadêmicas. Eu tentei ouvir, né, o Nietzsche, o Paulo Freire, né, Freud, Piaget, Vygotsky e o Alan, e não gostei da experiência. Por quê? Porque eu acho que é muito importante esses livros você fazer anotações, ali não tem como você fazer anotações. Outra coisa, o áudio ia indo e você meio que se perde, nem consegue refletir ali. Então acho que livros acadêmicos não é uma boa. Se você estiver querendo assinar para ouvir livros acadêmicos, não é uma boa. Agora, tem muitos livros, contos pequenos, livros para treino de inglês, que vale muito a pena. Então eu acho que vale muito a pena você assinar a Audible. Ela tá aí R$20 né, por mês. Eu não gasto com livro, então eu vou em shopping e tal, eu não compro livro, vejo ali e muitas vezes. Tem um catálogo enorme e só tá aumentando e aumentando e aumentando. Acho que agora eles estão investindo bastante, né? E tem muitos novos livros agora que é como esse que eu falei para vocês do 1984, que é uma interpretação tal, que se você já leu o livro, você vai curtir bastante aquela interpretação que eles fazem, né, tentando ali, é como Lázaro Ramos, no caso do Lázaro Ramos sendo o Wilson lá, ficou muito bacana aquela voz dele, né, e a interpretação ficou muito show de bola. Né? Agora, se você não leu esse livro, lá também tem para você ler. E, por exemplo, contos aí, por exemplo, do Warrior, acho que caberia muito bem. Agora, livros acadêmicos, essas coisas, tem lá, tá? Tem Marx, tem Nietzsche, tem Mises, tem tudo que você quiser. Porém, eu acho que você não vai ter uma boa absorção, porque é muito técnico. E aí o cara meio que só vai lendo ali para você aquilo. Então você vai ler, vai ouvir, não vai entender nada. Meio que, né, entra para um ouvido e sai para o outro. Acho muito melhor a leitura. Né? Eu também utilizo aí, eu tenho o Kindle que eu utilizo, eu acho muito bom. Mas falando do Audible, eu acho que ele é ideal para quem dirige muito, para quem está no ônibus, né, sempre. Acho que vale muito a pena, porque você vai poder ter contato com, por exemplo, estou tendo contato com o Bram Stoker. Eu ouvi também o livros do Machado de Assis e foi muito bacana. E até pela interpretação você entende o tom do livro, né? Por exemplo, o Memórias Póstumas Brás Cubas, eu dava muita risada com o livro, né? Porque quando você lê o livro, você não entende que aquilo é uma piada, mas quando você ouve o livro, você entende que ele é muito humorístico, mesmo que ele faça uma crítica e tudo mais, o livro ele é humorístico, né? E tem Pequeno Príncipe, tem todos os clássicos que você quiser, tá, galera? Então eu recomendo muito que vocês utilizem a Audible aí, tá? Muitos livros, tem o catálogo adicional, que é mais caro. Eu comprei um livro só, normalmente não é barato, tá? É R$25, R$30, é quase o preço do livro normal, porém, aquilo, se você deixar a sua assinatura, você não perde o livro que você comprou, ele fica lá registrado
para você, tá bom? Essa é mais uma dica aqui. Se inscreva no canal aqui do Nada Neutro, tá bom, galera? Grande abraço!